A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de libertação, de mudança de vida. Deus tem uma palavra que pode renovar a tua força, renovar a tua intimidade com Ele, se tu és serva e serva do Senhor. Deus ele tem poder para mudar a tua vida e o que você está vivendo através da palavra dele, que no nome de Jesus nós vamos estar lendo e aprendendo algumas coisas para o nosso dia a dia. Eu convido os irmãos e as irmãs a estar lendo conosco Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao 22, um pequeno texto para as vossas vidas. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam o menino com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto que contém ensinamentos da parte do Senhor, que eu creio que vai ajudar na área espiritual, na área material, na área financeira, em todas as áreas da sua vida. Essa palavra, ela tem uma direção para te dar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver o contexto do capítulo 1, que a Bíblia vai falar sobre os descendentes de Jacó no Egito. Fala sobre a descendência, fala sobre o acontecido, o que acontece depois quando José ele falece. Aí a Bíblia vai narrar muitas coisas e vai falar que esse rei do Egito, ele era novo e ele não tinha visto os feitos que José, que era governador, tinha feito sobre os egípcios no Egito, porque ele era um homem de Deus e ele tinha feito muitas coisas. E este Faraó, ele não tinha visto as coisas que José tinha feito, e ele mantém os hebreus preso em cativeiro no Egito. E a Bíblia fala nesse versículo 15 ao 22, começa a falar que o rei do Egito falou para as parteiras das hebreias, porque eles estavam no Egito, mas eles eram hebreus, das quais o nome das parteiras, das duas, era Cifra e o nome da outra Puá. E esse rei do Egito, ele falou para essas duas mulheres: olha, quando vocês ajudarem as hebreias
quando vocês estiver sobre os assentos, quando vocês estiverem a ajudar as mulheres que tiverem filhos aqui no Egito, se for menino, vocês vão matar, e se for menina, vocês vão deixar elas vivas. Louvado seja Deus. Só que a Bíblia fala que as parteiras, a Bíblia faz questão de dizer que elas temeram a Deus, e não fizeram como o rei tinha dito. Antes, elas conservavam os meninos com vida. Meus irmãos, olha o ensinamento de Deus para a nossa vida. Quando você teme a Deus, quando você tem uma real experiência com Deus, quando você tem uma vida com Deus, quando você tem intimidade com Deus, sendo dentro da igreja e fora da igreja, você recebe sobre a tua vida uma autoridade, uma força, uma graça, uma unção tão forte que você não tem medo de nada e nem de ninguém. Eu não estou dizendo que você não pode sentir medo, porque o medo é algo normal do ser humano, pela natureza pecaminosa que está no ser humano. O medo, o desespero é algo natural do ser humano. Ninguém está imune de estar com medo, mas quando você tem Deus e tem uma vida com Deus, esse medo, ele acaba se transformando em força, acaba a transformar-se em autoridade, e você não tem medo de ninguém. Você respeita, mas você não tem medo de ninguém, você não teme a ninguém. Porque a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos que o que importa é obedecer a Deus. Então essas parteiras hebreias, elas não temiam o rei do Egito, mesmo ele sendo poderoso, mesmo os egípcios naquele tempo sendo o povo mais forte que tinha, mais forte entre aspas, porque o povo mais forte são o povo que tem a Deus. Mas naquela época os egípcios, eles eram poderosos em riqueza, em status e em força. Só que aquelas mulheres, a Bíblia fala que elas temeram a Deus. Olha a diferença. Meus irmãos, elas temeram a Deus. Elas não temeram ao rei do Egito. Sabe o que eu aprendo? Ainda que nessa terra há homens de autoridade, ainda que nesse mundo que nós vivemos há pessoas ricas e importantes, o que importa é você temer a Deus. Mas, irmão, ele vai me matar, ela vai me matar. Eu não posso temer a Deus, eu tenho que temer essas pessoas. Não, meu irmão, não, minha irmã. O que importa é você temer a Deus. Ah, mas vão tirar a minha vida. Vão tirar a minha vida bem-sucedida. Vão tirar o meu cargo. Vão tirar a minha posição. Vão tirar o meu sucesso. Vão tirar as minhas riquezas. Mas o que importa é você temer a Deus. Porque se os irmãos forem ver no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, a Bíblia ela vai falar que Jesus ele ensina para os discípulos a quem eles deveram temer. E Jesus falou para os seus discípulos: não temam os que matam o corpo e depois não pode fazer mais nada. Jesus falando para os seus discípulos: porém, eu vos mostrarei a quem deveis temer. Aí Jesus fala para os seus discípulos: temei aquele que pode matar o corpo e também fazer perecer a alma. Quem pode matar o corpo e fazer perecer a alma no inferno? É Deus. O ser humano, ele só pode matar o seu corpo. O ser humano só pode tirar a sua vida.
Só que o mais importante não é a vida, é a sua alma, porque a alma ela é eterna. Então Deus ele pode matar o corpo e fazer perecer a alma eternamente no inferno. Então você não tem que ter medo do homem. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, continue pregando a palavra, continue obedecendo a palavra do Senhor. Mas, irmão, muitas pessoas vão ficar contra mim. Não importa, meu irmão, minha irmã. O que importa é você temer a Deus. O que importa é você obedecer a Deus e não temer o homem, as palavras que o homem dizem, ou que pode dizer contra você. Meus irmãos, você pode ter diversos exemplos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Os homens de Deus, muitos deles, ainda que estavam no momento de dificuldade, assim como nós também temos, se nós formos parar para ver, eles iam para cima do problema, eles não corriam do problema. Os homens de Deus do Velho Testamento, eles não tinham medo do homem, eles falavam o que Deus queria, mesmo eles sabendo que aqueles que ouviam o que eles falavam iria ficar contra eles. Micaías, Elias, entre outros profetas, falaram a verdade em nome do Senhor, já sabendo que muitos ficariam contra eles. Mas para eles o que importava era temer a Deus. E eles, os homens que ouviam o que Deus mandava, os homens de Deus falar naquela época, não era qualquer um não, meus irmãos. Eram reis daquele povo, daquela época. Só que eles não temiam aqueles reis. Assim como essas mulheres hebreias não temia ao rei do Egito, mas temia sim a Deus. Então elas não fizeram o que o rei tinha mandado. E o que o rei tinha mandado? O rei tinha mandado que quando elas fossem para os partos das hebreias, se o menino nascesse homem, se fosse homem era para matar, e se fosse menina era para deixar viva. Mas elas não fizeram como o rei tinha dito. Então a Bíblia fala: antes conservavam os meninos com vida. Então o que me chama a atenção é que elas eram hebreias e não egípcias. E elas estavam no Egito e não obedeceram o decreto de Faraó. Sabe o que eu aprendo? O ensinamento que Deus ele nos dá através dessa palavra? Que quando você teme a Deus, quando você obedece a Deus, quando você crê na palavra de Deus, Deus ele te dá poder e autoridade para você estar em um lugar, para você estar em determinados lugares e não se contaminar e não obedecer o que falam, o que dizem, o que mandam. Sabe por quê? Porque nós não devemos obedecer aquilo que é errado. Ah, mas é meu patrão, é minha patroa, é uma pessoa muito chegada a mim, é uma pessoa superior a mim. Tá mandando você fazer errado? Não faz. Tá mandando você fazer o que você sabe que não é certo? Não faz. Porque isso vai mostrar o caráter de um homem e de uma mulher de Deus. Isso vai mostrar quem é quem no meio da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Então essas mulheres, elas eram hebreias e elas estavam no Egito, só que elas não obedeceram a palavra de Faraó. Porque Deus deu autoridade e poder a essas mulheres para aonde elas estiverem, elas não se contaminarem com as palavras, com as direções que não era de Deus.
Então, meu irmão, minha irmã, se você teme a Deus, se você crê na palavra de Deus, se você obedece à palavra de Deus, entende que aonde você estiver, o nome do Senhor será glorificado em sua vida, por você mostrar o seu real caráter. Eu peço perdão aos irmãos por conta do barulho, pois estou em trabalho. Então, você não pode ocultar, nós não podemos ocultar o nosso caráter, mesmo diante das autoridades, mesmo diante dos homens grandes desse mundo, porque o nosso Deus, ele é maior. E o nosso Deus nos estabeleceu uma regra de caráter, uma regra de obediência, uma regra de direção pela palavra dele, de não deixar nada e nem ninguém nos mandar a fazer coisas erradas. E se mandarem, nós não vamos fazer, porque nós vivemos em santidade pelo Deus que nos chamou, que também é santo. Louvado seja Deus. Então essas mulheres, elas não fizeram o que o rei do Egito mandou, porque era errado. Então guarde isso para a sua vida. Aonde você estiver, aonde você for, se pessoas estão mandando você fazer e você sabe que é errado, não faz. Se Deus falou no seu coração que é errado, você sabe que é errado, não faz. Mas tema a Deus e não faça aquilo que é errado que estão te mandando. Faça o que Deus colocou no seu coração. Louvado seja Deus. Então essas mulheres não obedeceram o rei do Egito. Aí a Bíblia fala que o rei do Egito chamou as parteiras e disse para aquelas parteiras: por que fizeste isso? Por que guardaste os meninos com vida? Meus irmãos, quem não teme a Deus nunca vai entender o motivo das nossas atitudes. Quem não teme a Deus nunca vai entender o porquê de nós vivermos uma vida diferente, o porquê de nós fazermos as coisas diferentes, pelo jeito certo. E vai perguntar para nós ainda, e vai perguntar para mim e para você: por que você faz dessa forma? Por que você faz desse jeito? Por que você está fazendo desse jeito, se não é desse jeito para fazer? Meus irmãos, o que o diabo quer, o que o inimigo da minha e da sua alma quer, é que você e eu façam as coisas do jeito errado. O que o diabo quer é que as pessoas continuem e se acostumem a fazer as coisas do jeito errado. Meus irmãos, é triste saber, e você vê com os teus próprios olhos, que o ser humano se acostumou a fazer as coisas errado, a ponto de ter como estilo de vida, a ponto de ter como forma normal de viver, fazer as coisas erradas. Aí quando vê alguém fazendo o certo, quando alguém que vive pelo certo, dá uma direção, fala para fazer do jeito certo, aqueles que estão vivendo pela vida errada, tem ela que vive pela uma vida certa como errado. Mas, irmão, não estou entendendo. Sabe o que está acontecendo com essa geração? Eles estão trocando o errado pelo certo. Eles estão trocando o duvidoso pelo certo. Eles estão trocando aquilo que é ruim pelo que é bom. Eles estão trocando o que é mal pelo que é bom, por estar acostumado a viver uma vida errada. Só que eu falo para a sua vida, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, ainda há homens e mulheres de Deus que vivem pela uma vida certa, que vivem uma vida separada e que não se contaminaram com o estilo de vida desse mundo, que não se conformaram com o estilo de vida desse mundo. Mas, irmão, me dá mais uma prova bíblica que eu não tenho que me conformar
com o estilo de vida desse mundo, com as coisas que as pessoas falam, com as coisas que as pessoas fazem e com o estilo de vida, com a forma que as pessoas fazem. Eu vou te dar uma prova bíblica. No nome de Jesus, eu vou te mostrar que você não pode se conformar com o estilo de vida das pessoas que vivem errada. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai vós pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que esse versículo está falando? Sobre nós não nos conformarmos com esse mundo. O que é não se conformar com o mundo? É não se conformar com o estilo que o mundo vive. É não se conformar e não aceitar para a própria vida o jeito que as pessoas falam, a forma que as pessoas falam, a forma que as pessoas ensinam, a forma que as pessoas aprenderam. Porque o nosso estilo de vida, a nossa forma de viver, ela é diferente. Então nós não podemos se conformar com esse mundo, porque o mundo jaz do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Então você não pode se conformar com esse mundo, porque o mundo está em trevas. O mundo está sobre a mão do maligno por permissão de Deus. Mas nós não vivemos pelo padrão desse mundo, mas pela palavra de Deus. Porque a Bíblia fala na Epístola de 1 João que o mundo e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus. Então Faraó perguntou para aquelas mulheres: por que vocês fizeram isso? Meus irmãos, Faraó simbolizando o mundo que nós estamos vivendo, nos dá a entender que o mundo não compreende o estilo de vida dos servos de Deus. Porque crente até o diabo é. Crente até o diabo é. Porque lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, fala bem assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Porque também os demônios o creem e tremem. Então os demônios creem em Deus também. Só que os demônios não servem a Deus. Ou seja, o mundo pode até crer em Deus, mas servir que é difícil. Fazer a vontade de Deus que é difícil. Então o mundo simbolizando Faraó, Faraó simbolizando o mundo, Faraó não entendeu a atitude daquelas mulheres. Porque a atitude do servo do Senhor é conservar as vidas, não é matar as vidas. A direção que Deus deu para o servo do Senhor é de pregar a palavra de Deus para salvar as almas que estão pensando em se matar, que estão pensando em tirar a própria vida, que estão pensando em acabar com a própria vida. Só que quem não está nesse propósito não vai entender o motivo das pregações da palavra, não vai entender o porquê que nós falamos de Deus, e vai perguntar: por que você faz isso, por que você faz aquilo? Porque eles não entendem o nosso jeito de agir, porque eles estão no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos na terra para conservar as vidas, e não para matar, e não para tirar a vida de ninguém. O diabo que quer tirar a vida, é ele que quer destruir o plano de Deus, porque para ele não tem mais jeito, mas para você que está vivo, para você tem jeito sim. Então se você está pensando em se matar, se você está pensando em tirar a sua própria vida, se o diabo botou na sua cabeça para você tirar a sua própria vida, não faça isso, porque é o diabo que está botando na sua cabeça. É ele que quer matar as vidas, é ele que quer tirar as vidas, mas Deus, ele quer te dar vida e vida com abundância. Se você crê nessa palavra, louvado seja Deus.
Quando o faraó perguntou para as hebreias por que elas fizeram aquilo que não obedeceram a ordem dele de matar os meninos na hora do parto, e se fosse menina manter com vida, elas explicaram por quê. E as parteiras disseram a faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Louvado seja Deus. Então, sabe o que ela está falando? Ela está mostrando a diferença de uma nação para outra nação. Ela está mostrando a diferença de um costume para outro costume. Meus irmãos, quem é de Deus, quem vive para Deus, é totalmente diferente. Não tem como, meus irmãos, isso não existe dentro da Bíblia. Você ser crente, você ser servo de Deus e você fazer o que as pessoas fazem. E você ir para lugares, você ter pessoas na sua vida que o mundo tem. É totalmente diferente quem é de Deus, quem vive para Deus. Há uma diferença muito grande em toda a Santa Bíblia do justo para o ímpio. Pega para ler Provérbios e você vai ver em diversos versículos a diferença do justo para o ímpio. A diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Louvado seja Deus. Então, para nós que somos servos do Senhor, nós vivemos totalmente diferente. Nós fazemos as coisas totalmente diferente. Porque a nossa doutrina, o nosso ensinamento não é desse mundo. A direção que nós recebemos não é desse mundo, é de Deus. Ela é santa, ela é irrepreensível, ela é perfeita, ela não tem erro. Porque essa palavra, esse mandamento que nós recebemos, ela vem de Deus. Ela é Deus. E Deus é santo. E a Bíblia fala: e como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santo em toda maneira de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Então essas mulheres, elas falaram o porquê e mostraram que o costume delas era diferente dos egípcios. E ela disse que antes das parteiras chegar até a mulher que deu à luz, o filho já nasceu. Sabe por quê? Porque outro ensinamento de Deus, ele nos faz entender através dessa palavra. Se Deus, conhecendo o coração de Faraó, conhecendo o coração do mundo, e o que ele iria falar, o que Faraó iria falar, Deus, ele já deu um costume e já deu uma direção diferente para mostrar que nem tudo tem que ser, e nem tudo pode ser da forma que é, porque a forma que Deus faz é diferente. A forma que o mundo faz é de uma forma, mas Deus, ele faz de outra. Então o costume daquelas mulheres hebreias era outro. E antes dos filhos, antes das parteiras chegarem ao momento do parto, os filhos já nasceram. Ou seja, elas não precisavam esperar os filhos nascerem para as parteiras ajudarem, porque o filho já tinha nascido. E a Bíblia fala: portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Por que Deus fez bem às parteiras? Porque, primeiro, 2 ensinamentos. Deus, ele não é um Deus que quer matar as vidas. Deus não é um Deus que ele quer tirar as vidas.
Ele mata sim, ele tira a vida sim, porque ele é Deus, ele é o Deus da vida. Ele tem o poder e o controle sobre a vida e a morte, mas não é a intenção de Deus. Então, primeiro, Deus ele não tem intenção de matar o ser humano. Mas, irmão, por que o ser humano sofre tanto? Por que Deus permite tanta dor? Por que o ser humano sente tanto problema e tem tantos problemas? Parece que Deus ele não me ama, parece que Deus quer me matar de tanto problema. Não, meu irmão, não, minha irmã. Porque Deus ele não dá uma prova maior do que um ser humano pode suportar. Deus quer ensinar o ser humano através das lutas e provações. Por isso que você está vivo até hoje e o teu problema não te matou, porque Deus não te fez para te matar. Não faz sentido, não tem sentido Deus criar o ser humano para matar o ser humano, intencionalmente. Porque há uma diferença. O povo, as pessoas que mexem com o povo de Deus, como Faraó e seus cavaleiros, no Antigo Testamento mexeram com os israelitas e Deus em diversas vezes matou. Há uma diferença, mas intencionalmente Deus ele não mata, sem motivo, sem causa. Tem um motivo, tem um porquê. Louvado seja Deus. Então Deus ele fez bem as parteiras, porque outro ensinamento, porque as parteiras elas não obedeceram a Deus. Aí eu te pergunto, você quer que Deus faça o bem para você? Você quer que Deus ele faça as melhores coisas para a sua vida? Você quer receber as melhores coisas de Deus? Você quer que Deus faça o bem para você? Eu creio que você quer. Então faça como essas mulheres hebreias. Tema somente a Deus. Obedeça verdadeiramente somente a Deus. Creia na palavra de Deus e Deus ele vai fazer bem para você sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus fez bem as parteiras e o povo se multiplicava. E o povo se fortalecia muito, porque o crescimento e o fortalecimento só vem de Deus. O ser humano não tem poder e autoridade para se fortalecer e para crescer sozinho. Se você está crescendo, se você está aumentando, se você está se fortalecendo a cada dia, entenda que essa força, esse crescimento não vem de você, vem de Deus. É Deus que dá o crescimento, é Deus que dá a força, assim como é Deus que abate, é Deus que tira a força, é Deus que mata, é Deus que destrói. Porque é Deus que faz todas as coisas. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala, e aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Olha só o benefício de temer a Deus. Não é que você vai obedecer a Deus para você receber coisas materiais. Mas olha a consequência de temer a Deus. Deus estabeleceu casas para elas. Meus irmãos, o crente, o servo de Deus, como eu falei esses dias, ontem, os servos de Deus não precisam ficar correndo atrás de riquezas. O servo e a serva de Deus não tem e não pode ficar preocupado com as riquezas desse mundo. A preocupação do crente é temer a Deus e obedecer a Deus. E como consequência da obediência, como consequência de uma vida santa, Deus ele prospera, Deus ele enriquece, Deus ele multiplica a prosperidade sobre a vida daqueles que obedecem e temem a palavra dele. Então, meu irmão e minha irmã, se você está vivendo uma vida de derrota, de fracasso, se você está vivendo uma vida espiritual morta, entenda que você temendo a Deus, ele pode mudar totalmente a situação da sua vida. Ele pode dar e trazer uma reviravolta muito grande na sua vida, pelo simples fato de você temer a palavra dele. Ele pode te abençoar na área física. A tua saúde, se você está enfermo, ele pode te curar. A sua vida financeira, se você está vivendo uma vida de fracasso, de derrota, desempregado, sem nada e sem ninguém, ele pode mudar essa situação.
Se você não tem uma vida com Deus, se você não tem uma vida íntima com Deus, uma vida espiritual abençoada, Deus ele pode mudar essa situação. Tudo isso através de uma simples atitude. Qual? Temer a Deus, amar a Deus, acima de tudo, acima de todos, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Como ele estabeleceu o primeiro mandamento. Então, a Bíblia fala, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os que nascerem, lançai no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Então ele foi, como rei do Egito, falou para o povo dele, sabe por quê? Porque ele tinha falado para as mulheres hebreias e elas não tinham obedecido. Sabe o que eu aprendo? É que o diabo é assim, quando ele tenta de uma forma ele não consegue, ele tenta de outras formas. A Bíblia fala que o inimigo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então entenda que o diabo, ele é insistente para tirar as vidas. O diabo, ele é insistente para jogar as almas na droga. O diabo, ele é insistente para tentar tirar a chamada, a promessa que Deus te fez e colocou sobre a tua vida. Ele é insistente. Se ele não conseguiu com você, ele vai tentar com outras pessoas. Se ele não teve êxito com você, ele vai tentar com outras pessoas. Ele vai usar outras pessoas. Porque ele não desiste. Então nós também não podemos desistir. Temos que continuar pregando a palavra de vida. Temos que continuar trazendo os ensinamentos, testemunhos de Deus para as pessoas que estão sendo influenciadas pelo diabo a tentar e a matar pessoas e tirar as próprias vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, guarde isso. O diabo é astuto, ele é sagaz, ele não desiste. E nós também não podemos desistir. Você não pode desistir. Você não pode olhar para trás. Deus não te fez para você desistir nem olhar para trás. Louvado seja Deus. Guarde essa palavra na tábua do seu coração e a sua vida ela mudará a partir de hoje, em nome de Jesus.